Irmãos, o Espírito Santo mora no seu coração. Amém? Ele está bem presente aqui. Se você crê no Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo está bem presente no seu coração. Vamos ler junto Atos 19, 1 a 3. Vamos lá? Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegando a Éfeso, ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João. Responderam eles. Irmãos, a palavra omakase é uma palavra que está na moda. Omakase em japonês significa eu confio em você. Então, você vai num restaurante japonês, você tem duas opções. Você, à la carte, olha para o menu e fala: eu quero esse. Omakase você sentar na frente do chefe, e chefe que vai determinar que peixe ele vai dar, quantidade e como comer até. A vida cristã também é mais ou menos assim. Você tem duas opções. Vida guiada pela sua carne ou pelo seu espírito. Vamos ler junto? Romanos 8, 5, 6. Vamos lá? Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja, a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é a vida e paz. Imagina algo assim: o Espírito Santo está na sua frente, melhor chefe do mundo, ele sabe o que é melhor para você, como você deve comer, sabe tudo. Basta entregar. Chefe, omakase, faz aí, manda aí como você quiser. Só que muitos cristãos não fazem isso. Não, eu quero do meu jeito, quero isso, quero aquilo. Nossa vida é isso, né? Vamos ler também Romanos 8, 13 a 15. É o filé mignon do Romanos. Vamos ler junto? Vamos lá? Pois, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas, se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escraviza para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O que o Espírito Santo faz? Duas coisas: criar relacionamento com Jesus, criar relacionamento com Deus. Isso que ele aproxima com Deus e Jesus. E para aproximar de Jesus e Deus, primeira coisa que ele está falando, vamos ler junto, onde grifei, vamos ler junto. Pelo Espírito fizerem morrer os atos. Muita gente vem perguntar para o pastor: pastor, meu relacionamento com minha esposa, com meu filho, está tudo ruim. Eu não sei como parar com esse vício. De vícios, pecados, eu não sei. Sabe por que você não consegue? Porque você tenta, eu vou conseguir. Mas olha aqui, pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, não é você. Se você crê no Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo está aqui no seu coração, é Ele que vai agir na sua vida, é Ele que vai fazer você cortar os atos da obra da carne. Amém, irmãos? Seu relacionamento com as pessoas está tendo atrito, porque você não ouve o Espírito Santo corrigir você. Ele toda hora que corrigir, maneira com isso aí, rapaz. Para que essa grosseria com sua mulher, grosseria com sua filha? Você não ouve e continua.
Então, irmãos, olha aqui. Pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo. E quantas vezes eu usei esse versículo 14 fora do contexto? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quantas vezes eu usei esse texto fora do contexto? Dentro do contexto, aqui é ser guiado pelo Espírito Santo para você acabar, para você matar obras da carne. Obras da carne. Seus vícios, seus pecados escondidos. Espírito Santo guia. Amém? E ter essa convicção de que Deus é Pai. Deus é Pai. O texto de hoje aconteceu na cidade de Éfeso. Já é a terceira viagem missionária. Né? Terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Ele, ao terminar a segunda viagem, passa na cidade de Éfeso, rapidinho. Ele falou, eu volto. E ele voltou para a cidade de Éfeso. E lá ele conheceu alguns cristãos, alguns discípulos. Mas Paulo achou estranho. Ele não deve ser crente. Não conheceu o evangelho direito. Então ele pergunta, ei, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Aí eles falaram, não, nem sei o que, não sabemos o que é Espírito Santo. Que batismo você recebeu? Né? Batismo de João. Batismo de João. Lembra do João Batista? Ele pregava batismo de confissão. Confessa a sua fé, confessa seu pecado. Né? Mas João Batista morreu sem ver Jesus sendo crucificado, Jesus ressurreto e Espírito Santo descer. Ele não viu tudo isso. O pessoal estava pregando uma parte do cristianismo. Então, o apóstolo Paulo, o que ele fez? Vamos ler junto, 4 até 7, vamos lá? Disse Paulo, o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele. Isso é em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Então, quando Paulo batiza em nome de Jesus, impõe a mão, é a única vez que Paulo faz, eles começam a falar, tem dom de língua e começam a profetizar. Então, é importante lembrar, irmãos, Bíblia, temos que interpretar a Bíblia com a própria Bíblia. Nem sempre quando o Espírito Santo desceu, eles falaram em língua. Está entendendo? Então, se alguém falar, quem aceitou Jesus Cristo tem que falar dom de língua, não aconteceu. Mais importante ainda, Jesus não cita que Jesus falou ele teve dom de língua. Se fosse algo muito importante sobre salvação, Jesus teria mencionado. Então, o que nós cremos é isso, irmãos. Quando você crê no Senhor Jesus Cristo como seu Senhor Salvador, salvação, você é salvo. Essa é a doutrina do presbiteriano. Nesse exato momento, Espírito Santo vem habitar no seu coração. É isso que nós chamamos de batismo do Espírito Santo. Então, é uma única vez. Está entendendo? Não é como pentecostais que falam várias vezes. Mas a plenitude do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, é algo repetitivo. Algo que nós temos que buscar sempre. É por isso que Paulo, Efésios 5,18, vamos ler junto? Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito. Né? Então, permitir, deixar o Espírito Santo dominar, né? Dominar a sua vida. Então, é algo contínuo. Tem que buscar o Espírito Santo toda hora. Né? Toda hora.
permitir que o Espírito Santo domine a sua vida. E para a gente terminar, o Espírito Santo nos dá dons para ampliação do reino, para abençoar a igreja. Vamos ler junto também, 1 Coríntios 12, vamos lá? Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E Ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Aqui o ponto importante, quem dá dom é carisma, presente. É o Espírito Santo. Então tem algumas igrejas falando, você tem que receber dom de língua, então tem que orar. Quem dá dom é o Espírito Santo, visando a igreja. Então não tem um dom melhor, dom pior, dom que eu quero, dom que eu não quero, não tem isso. Atos 19, o Espírito Santo deu o dom de língua e profetizar. Quem determinou foi o Espírito Santo, não é a gente. E o outro ponto importante, você que é crente, você que tem Espírito Santo no coração, recebeu, tem algum dom, tem que usar para o reino de Deus. Amém?